Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje vamos continuar a olhar para este capítulo 6 do Evangelho de São João. É um dos capítulos mais interessantes, na minha opinião, deste Evangelho. Ele é extremamente profundo e marca uma viragem no ministério de Jesus Cristo. Nós temos de recordar que no último programa nós vimos a multiplicação dos pães. Jesus alimentou cerca de 15 mil pessoas. Fala lá que eram cerca de 5 mil homens. Como é que chegamos a este número? Pensando que cada homem teria uma mulher e um filho. Eventualmente, e certamente naquela altura, ninguém tinha um filho só. Chegamos facilmente a este número de 15 mil pessoas. Depois, este grupo comeu, ficou saciado, e vemos como Jesus se retirou para um lugar deserto a fim de orar com os seus discípulos. Os seus discípulos a seguir partiram então para Cafarnaum e durante a travessia do mar enfrentaram uma forte tempestade. Jesus aparece no meio do mar, andando sobre as águas. E Jesus os protege dessa tempestade, acalma a tempestade e rapidamente eles chegam ao outro lado. A presença de Jesus nas nossas vidas é tão agradável que as distâncias que temos que percorrer parecem ficar mais curtas. Jesus Cristo suaviza também as tempestades da nossa vida. E foi exatamente aqui que Ele agiu na vida dos discípulos. Eles estavam inseguros, com medo, mas a presença de Jesus traz a paz e a segurança. E se você já tem Cristo em sua vida, se você já se relaciona com Deus, se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, então percebe o que eu estou a dizer. Sente essa paz no seu coração. Mas se isso ainda não aconteceu, não deixe passar este programa sem que você tome essa decisão. Por isso, fique connosco durante este tempo e ouça aquilo que Jesus lhe quer falar neste momento. Depois deste episódio aqui que nós relatamos, da multidão ser alimentada da travessia do lago, queremos ver consigo hoje aquilo que Jesus vai ensinar. E encontramos-nos então no verso 22 do capítulo 6 do Evangelho de São João. E diz assim: No dia seguinte, a multidão ficou na outra margem, reparou que só lá estava um barco. Também sabia que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos, pois estes tinham partido sozinhos. Havia razões para a pergunta do povo. Se só havia um barco e os discípulos tinham partido sem Jesus, como é que Jesus encontrou os discípulos no outro lado da margem? Jesus não dá explicação a este assunto. Só os discípulos sabiam exatamente o que tinha acontecido. Só os discípulos de Jesus é que sabem realmente quem é Jesus. Aqueles que não se relacionam com Deus, aqueles que até nem creem em Deus, certamente ignoram muito acerca de Jesus. Ainda que por vezes falam muito e acham que têm muita propriedade naquilo que dizem. Mas continuando no verso 23. Entretanto, outros barcos vindos de Tiberíades chegaram perto do lugar onde a multidão tinha comido o pão abençoado pelo Senhor. Quando o povo, por fim, compreendeu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram à procura a Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando é que chegaste aqui? Mais à frente vemos o autor do Evangelho a falar a respeito do interesse do povo, o interesse que o povo tem por Jesus. Por que é que esta grande multidão procurava Jesus com tanto interesse? É que perguntamos porque é que tantos, afinal de contas, procuram no cristianismo. Será por terem, de facto, sede da parte do ensino de Jesus? Será que amam realmente a Jesus? Ou, como nós vamos ver, esta multidão, será porque Jesus os alimentava, multiplicava pães e os curava? Será essa a razão porque as pessoas seguem Jesus? A pergunta fica no ar. Qual a razão por que você segue a Cristo? O que é que o faz assistir a um determinado culto, uma determinada missa? O que é que o faz seguir de facto a Deus? São fenómenos, são milagres,
São talvez o facto de Jesus tocar a sua vida, ou é o ensino e o amor que você tem por ele? Jesus então fala a esta multidão. Jesus diz: vocês procuram porque comeram até ficarem satisfeitos e não por compreenderem o significado dos meus milagres. Trabalhem não pela comida que se acaba, mas por aquela que dá a vida eterna. Essa é a comida que o Filho do Homem vos há de dar, porque Deus o Pai lhe concedeu esse poder. Jesus agora fala à multidão com clareza. Vai desmascarando o propósito de muitas daquelas pessoas que se dirigiam a Jesus. Muitos de nós nos preocupamos com as necessidades materiais, humanas. Talvez vamos a igrejas e cultos e missas simplesmente porque queremos ser abençoados. Queremos receber os bens materiais, queremos ter sucesso financeiro, queremos ter saúde. E então procuramos Jesus, no fundo, com a mesma motivação que esta multidão estava a fazer. Jesus então fala de uma forma clara. Jesus conhece os corações. Jesus sabia por que razão estas pessoas estavam a seguir a Cristo. Essas pessoas viviam como se não tivessem alma, como se não fossem seres espirituais. O mundo material é que lhes importava. O mundo materialista em que nós vivemos também só nos permite, muitas vezes, investir nas áreas materiais. E pouco nós investimos na nossa vida espiritual. Jesus diz aqui que a vida eterna é uma dádiva do Filho de Deus aos homens. Mas é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, escreve o apóstolo Paulo. O plano salvador de Deus é assegurado, é selado, é confirmado pelo sangue de Jesus Cristo. Para um homem que não tenha dúvidas nenhumas ou não tenha, tenha todas as certezas, na realidade Jesus talvez não faz muito sentido. Jesus disse a certa altura que só precisa de médico aquele que está doente. Só aquele que reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade, só aquele que reconhece que está afastado de Deus. Só esse, então, precisa de se encontrar com Deus. Aquele que acha que está bem, não tem dúvidas, está sempre seguro de si próprio, provavelmente acha que não precisa de Jesus. Até o momento que se encontrar com Ele. O verso 28 do nosso texto continua. Perguntaram-lhe então: que devemos fazer para cumprir a vontade de Deus? Jesus respondeu-lhes: a vontade de Deus é que acreditem naquele que Ele enviou. Esta pergunta, feita pela multidão, talvez representa toda a humanidade. Talvez toda a humanidade faz esta pergunta. Que devemos fazer para cumprir a vontade de Deus? Talvez é a pergunta que está na sua mente. Talvez você tenha esta mesma questão. Como é que eu posso viver de acordo com a vontade de Deus? Vamos olhar com atenção a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é: a vontade de Deus é que acreditem naquele que Ele enviou. Esta é a resposta de Jesus Cristo. E isto me faz lembrar muitas vezes as pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, as obras de Deus. Só que muitas vezes essas pessoas procuram fazer essa vontade, essas obras, sem no entanto saberem o que significa as obras de Deus. Jesus nos diz que a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. E muitas vezes as pessoas procuram fazer as coisas sem esta compreensão, sem crerem em Jesus. Querem fazer muito boas obras e isso é ótimo, mas esquecem-se que elas devem ser feitas de acordo com Deus. Devem ser feitas com base naquilo que creem a respeito de Jesus Cristo. E muitas pessoas até querem fazer coisas boas, querem fazer a vontade de Deus, mas até nem creem muito em Jesus Cristo. Colocam no lugar de Jesus outros líderes, outros guias, outros orientadores espirituais, outros intermediários, outras pessoas a quem veneram, outras pessoas a quem eles colocam no lugar de Jesus. Jesus nos diz que fazer as obras de Deus, fazer a vontade de Deus, é crer naquele que Deus enviou. Então se levanta uma pergunta muito simples. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Você crê que Jesus é o único intermediário entre Deus e o homem? Jesus é aquele que pode dar a vida eterna? Você crê nisso? Esta é a pergunta que Jesus lhe está a dirigir neste momento. Ou você ainda continua a perguntar, afinal de contas, qual é a vontade de Deus? O que é que eu devo fazer para viver a vontade de Deus na minha vida? Deus responde: crê em Jesus. Voltando ao texto, no verso 30, e continuando nesta reflexão, eles replicaram:
E que sinal nos mostras para vermos o teu poder e acreditarmos em ti? Que milagres nos vais mostrar? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como lemos nas Sagradas Escrituras. Deus deu-lhes a comer o pão vindo do céu. Este texto é engraçado. Este povo aqui acaba de ser alimentado, estamos conscientes disso, não é? Nós vimos no último programa exatamente isso. Este povo esteve sentado a ser alimentado por Jesus. Agora faz uma pergunta, Jesus responde à pergunta, que eles crescem em Jesus, e eles perguntam, mas que sinal é que tu nos dás? O povo, os antepassados comeram maná, e nós o que é que comemos? No fundo é o que eles estão a dizer. Eles tinham acabado de comer pão e peixe multiplicado por Jesus. Tinham ficado maravilhados com esse facto. E agora mesmo, um dia depois, estão a perguntar a Jesus que sinal é que tu nos mostras. Jesus tinha acabado de mostrar um sinal exatamente igual àquele que o povo de Israel tinha tido no deserto. Deus tinha alimentado o povo com maná. E agora Jesus estava a alimentar o povo de novo, com pão e com peixe. E o povo ainda pergunta, mas como é que tu nos mostras? Com que autoridade fazes isto? Continua a ser as desculpas que infelizmente muitos de nós levantamos. Nós dizemos que queremos fazer a vontade de Deus. Mas se Deus diz, olha, não é através dos teus méritos que tu podes ter a vida eterna. É através do sangue de Jesus. É através do crer em mim. Nós aí questionamos logo, mas crer em Jesus só? Mas porquê? Ele, afinal, que poder é que ele tem para perdoar os meus pecados ou isto ou aquilo? E começamos a argumentar. Começamos a arranjar perguntas e desculpas para, na realidade, não ouvirmos aquilo que Jesus nos está a dizer. Não há nenhum mal, por um lado, em procurarmos diligentemente o pão de cada dia para o nosso trabalho, para o nosso sustento. No fundo era o que este povo estava a tentar. Não há mal nisso. Não há mal em fazer esta reflexão. A Bíblia nos manda, de facto, trabalhar e para ganharmos o pão do nosso dia-a-dia. Mas Jesus não condena esse tipo de atitude. O que Jesus condena é nós misturarmos as coisas de tal forma que não compreendemos aquilo que é de ordem espiritual daquilo que é de ordem material. Não é que tenhamos que dissecar, separar de uma forma hermética, não. Mas este povo mais uma vez estava a querer ver um sinal para ver a autoridade que Jesus tinha. E já tinham acabado de ver um sinal no dia anterior e não estavam a acreditar. E às vezes é estes esquemas que nós arranjamos e montamos para nos desculparmos de um encontro pessoal com Jesus. Eu quero, de uma forma muito sincera e humilde, só aqui entre nós os dois que estamos a conversar nesta noite, qual é a sua desculpa? Qual é a desculpa que você tem encontrado para não responder a Jesus, para não crer em Jesus Cristo? Neste momento em que mais ninguém nos está a ver, qual é a sua desculpa? Jesus diz que a vontade do Pai é crer naquele que o Pai enviou, é crer em Jesus Cristo. Está disposto você a crer em Jesus? Vamos voltar a continuar aqui no nosso texto. Qual é a resposta de Jesus a estas questões que este povo levanta? Jesus diz, fiquem sabendo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão que Deus dá é aquele que veio do céu e dá a vida aos homens. Jesus é verdadeiro pão do céu. É o pão que foi enviado por Deus para alimentar espiritualmente o mundo. Jesus quer assim despertar o interesse do coração deste povo. O maná do deserto era simplesmente um alimento que perecia para o corpo, era um alimento temporário. Jesus, porém, é o alimento para a alma e o alimento para a vida espiritual. Ele é a provisão divina para si e para mim, para que nós possamos ter vida e vida abundante. É por isso que Jesus faz esta reflexão. E o verso 34 continua. Disseram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhe Jesus, eu sou esse pão que dá a vida. Aquele que me aceita nunca mais terá fome, e o que acredita em mim nunca mais terá sede. Como já vos disse, vocês veem-me, mas não acreditam em mim. Jesus aqui apresenta-se como aquele que foi enviado para trazer vida ao mundo. Mas aqueles que ali estavam não criam nisso. Eles queriam mais milagres, queriam mais fenómenos sobrenaturais. Eles não viam Jesus Cristo como o Filho de Deus, o enviado de Deus para dar vida ao homem. Por isso Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água que pode saciar a vossa sede. A cegueira espiritual que este povo tinha não dava para entender aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus vinha fazer. E o verso 37 diz,
Todos que o Pai me confia vêm ter comigo, e eu não rejeitarei nenhum deles. Ouça estas palavras de Jesus. Todos os que o Pai me confia vêm ter comigo, e eu não rejeitarei nenhum deles. Talvez você que me está a ouvir tenha procurado Deus. Jesus diz que Ele não o vai rejeitar. Eu tenho notado que muitas pessoas que buscam sinceramente a Deus, que estão em busca da verdade, eles vão encontrar essa verdade. Eu tenho presenciado isso em dezenas e dezenas de pessoas que buscam a Deus. Eles buscam sinceramente compreender as coisas. Talvez nasceram num contexto que não tem favorecido muito esse relacionamento com Deus. Talvez aquilo que lhes ensinaram a respeito de Deus não diz muito respeito ao Deus da Bíblia. Mas, no entanto, quando essas pessoas buscam sinceramente a Deus, elas o encontram. Pois Jesus diz que Ele não rejeita nenhum daqueles que se aproxima dele. Ouçamos esta palavra de conforto da parte de Jesus Cristo. Se você está em busca de quem é Deus, se você está em busca da verdade, se você se aproxima de Jesus, Ele não o vai rejeitar. Ele o vai aceitar. E o verso 38 diz: Eu vim do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha. A vontade de meu Pai que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me confiou, mas que os conduza de todos da morte para a vida no último dia. E ainda a vontade do meu Pai, que todo aquele que olham para o Filho e nele acreditam, tenham a vida eterna. E eu os hei de ressuscitar no fim dos tempos. Jesus não veio, digamos assim, por conta própria, tipo freelancer. Não. Jesus veio enviado pelo Pai. Isto foi algo que a Trindade decidiu. Foi algo que aquela coletividade, podemos assim dizer, de 3 pessoas numa só, decidiu enviar o Filho como manifestação do amor de Deus por si e por mim. Como um ato de carinho para levar o homem de volta à sua casa, de volta ao nosso lar. Aquele tempo em que o homem se relacionava perfeitamente com Deus, quando o homem decidiu virar costas a Deus, Deus então decidiu dar mais uma oportunidade ao homem. Deus decidiu manifestar o seu amor através da pessoa de Jesus. E o verso 41 continua. Os judeus começaram então a murmurar contra Jesus por ter ele afirmado: Eu sou o pão que veio do céu. E diziam entre si: Então este não é Jesus, o filho de José? Ora, se nós conhecemos o seu pai e a sua mãe, como é que ele se atreve a dizer que veio do céu? Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Deixem-se de murmurações uns com os outros. Jesus conhecia o coração destas pessoas. Os judeus tinham dificuldade em crer no nascimento virginal de Jesus, na sua divindade. Eles conheciam José, o carpinteiro, conheciam sua mãe, Maria, e de alguma forma eles estavam com alguma dificuldade em perceber quem era realmente Jesus. Então Jesus respondeu: Ninguém pode vir ter comigo se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu lhe darei a vida eterna. Temos uma nova referência a esta doutrina que se chama a doutrina da predestinação. Só quando o Pai envia alguém a Jesus é que essa pessoa de facto vai ter Jesus. Porém, são muitas as passagens nas Escrituras que falam também sobre a liberdade de cada um de nós. Cada homem é responsável pela sua própria decisão. Deus não nos obriga a tomar uma decisão que nós não queremos. É verdade que estas são ideias praticamente inconciliáveis, e o meu tempo aqui eu não quero dedicá-lo a essa discussão teológica. Isso eu deixo para aqueles que estão em seminários e escolas bíblicas, eles que se aprofundem nestas questões. Eu simplesmente quero dizer aquilo que a Bíblia diz aqui. E, de facto, Jesus está a dizer que ninguém pode ir a Ele se o Pai não enviar. Por outro lado, verdade bíblica também é que Deus deu liberdade para que você creia. Você decida aquilo que quer fazer com a sua vida. E estas são 2 verdades bíblicas profundas que provavelmente por causa da nossa limitação nós não compreendemos toda a sua complexidade. Jesus então prossegue dizendo: Está escrito no livro dos profetas: todos hão de ser ensinados por Deus. Por isso, todo aquele que ouvir o Pai e compreender o seu ensinamento vem ter comigo. Isso não quer dizer que já alguém tenha visto o Pai. Só aquele que veio de Deus é que viu o Pai. Reparem bem no que vos digo. Aquele que acredita em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão que dá vida.
Os vossos antepassados comeram maná do deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu. Quem o comer não morre. Estes textos são profundíssimos. Estes textos chocam-nos a forma e a frontalidade com que Jesus fala. E Jesus Cristo prossegue: Eu sou esse pão vivo que veio do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu dou é o meu próprio corpo, oferecido para que tenham vida. Ao ouvirem estas palavras, os judeus puseram-se a discutir entre si: Como é que ele nos pode dar a comer o seu próprio corpo? Disse-lhe Jesus: Fiquem sabendo que se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não têm parte na vida. Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei. Nestes versos, Jesus agora fala claramente da sua morte e da nossa assimilação espiritual, dos benefícios da cruz por meio da fé. Na realidade, comer a sua carne e beber o seu sangue tem muito a ver com a nossa identificação com a obra e com o ministério de Jesus, com os princípios de vida que Jesus nos ensina, com as verdades que Ele tem para nos dizer. Eu creio que Jesus Cristo aqui não estava a falar de comer o corpo e beber o sangue de uma forma literal. Jesus não estava a falar de canibalismo. E foi exatamente aqui que estes judeus se escandalizaram. Eles estavam a pensar: Jesus está a falar de canibalismo. Não é isso que Jesus está a falar. Jesus está a falar dessa cerimónia, desse elemento que Jesus mais tarde estabelece, que nós chamamos de ceia do Senhor, ou que nós chamamos de Eucaristia, naquele tempo em que nós partilhamos o pão e o vinho. Aqueles elementos que são símbolo de Jesus Cristo. Eles não são de facto o corpo, não são de facto o sangue. Apesar desta afirmação aqui, Jesus fez também outras afirmações, como por exemplo: Eu sou a porta. Jesus não estava a falar que ele era uma porta literal. Jesus estava a usar estas imagens para mostrar a forma como nós nos devemos identificar com ele. O seu corpo, o seu sangue, têm de estar entranhados em nós como os alimentos quando nós os tomamos. Eles passam a fazer parte integrante de nós. E é isto que Jesus está a dizer. Identifiquem-se comigo de tal forma que aquilo que eu sou passa a ser aquilo que vocês são. É natural que o povo não tenha compreendido aquilo que Jesus estava a querer ensinar. Mas isso nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.